pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Toninho Cristóvão, sou síndico profissional. Estou fazendo esse vídeo para passar um pouco da minha experiência. Como eu me tornei um síndico profissional, né? Como tudo começou na minha trajetória, uma coisa que eu nunca pensei na minha vida que eu poderia ser. E acabei virando um síndico de sucesso, e quem diz isso não sou eu, é a minha trajetória, são as minhas assembleias, são os meus resultados. Eu vim morar a primeira vez num condomínio quando me casei. Minha esposa, por sua vez, sempre morou em condomínio. E aí, eu, como sempre gosto de estar a par de tudo, tinha dúvidas, né? O que é um rateio condominial? De onde vem essa despesa? A que se refere? Acredito que muitos que vão morar pela primeira vez em condomínio sempre questionam: prédio é ruim, condomínio é ruim porque existe condomínio para pagar. Então eu fui atrás, comecei a participar de assembleias, né? Quis me interagir mais com os grupos dentro do condomínio que eu residia. Minha esposa, com a experiência que ela já tinha, me ajudou muito também, né? E ela, como contadora, já sempre trabalhando no meio de papéis e números, começamos a nos aprofundar mais um pouquinho com relação ao que é um condomínio. Passei a frequentar as assembleias, passei a discutir sobre aquilo que vinha sido dito na assembleia, a procurar informação, fui buscar na internet, como muitos fazem hoje. Então, em uma das assembleias, houve uma das pautas era com relação à segurança. Nós tivemos um problema no condomínio, que foi o roubo de uma moto de valor agregado muito alto, uma moto 1000 cilindradas, uma moto muito chamativa, que na época um morador tinha essa moto e durante a madrugada vieram em torno de 5, 6 indivíduos, arrombaram o portão em questão de 3 minutos no máximo. Eles arrombaram o portão, quebraram a trava da moto, empurraram ela para fora na rua e levaram a moto embora. Então isso causou um grande transtorno para o condomínio, tivemos que acionar seguro, e aí foi o questionamento, né, de como teríamos que melhorar a segurança do nosso condomínio, o que seria viável que fizéssemos. E o síndico gestor na época deu a ideia de criarmos um conselho de segurança, né? E sabe como é que acontece, né? Vocês que moram ou trabalham em condomínios, normalmente as pessoas não querem se comprometer, né? Então elas se afastam, não querem, não são participativas. Eu encabecei. Como disse, né? Eu gosto de estar a par de tudo aquilo que faço e gosto de procurar sempre fazer o meu melhor. Aí eu peguei e encabecei esse grupo do Conselho de Segurança. Fizemos diversas reuniões, identificamos pontos no condomínio onde estariam vulneráveis, melhoramos o sistema de câmeras, trocamos inclusive um funcionário na época que facilitou de alguma maneira, porque nós temos uma portaria 24 horas, colocamos travas adicionais. Tudo que foi identificado pelo Comitê de Segurança, nós colocamos em prática, né? Então assim, sempre buscando o melhor para o condomínio, e aí você começa a ser meio que foco, né? As pessoas, não, porque o Toninho é isso, porque o Toninho é aquilo, que pede para o Toninho, que o Toninho vai fazer, enfim. Conseguimos resolver esse problema, mantivemos essa comissão de segurança por um longo período, até que chegou uma nova assembleia. Essa assembleia, eleição de síndico. Alguns moradores queriam que eu me candidatasse. Eu falei, não quero, não tenho preparo. E depois de uma insistência, resolvi me candidatar a subsíndico, por insistência dos moradores. Não, Toninho, você tem que participar, você tem postura, você sabe se comunicar com as pessoas. Falei, tá, me convenceram, virei subsíndico. E agora? O que é um subsíndico? O que ele faz? Vejam, o subsíndico nada mais é que o braço direito do síndico, né? Ele supre a ausência de um síndico na necessidade. Ele é uma pessoa para se discutir ideias, é uma pessoa para que
tenha ali seja o braço forte do síndico, para suprir na ausência, para trocar uma informação, né? Duas cabeças normalmente pensam melhor que o outro. Só que, erroneamente, eu achava isso. Não acontecia. O síndico, o gestor da época, ele era muito autoritário, né? Então ele se achava dono do condomínio. Por sua vez, resolvi assumir quando me deparei com um talão de cheques para serem assinados. Que ficou decidido na Assembleia também, que ele não mais assinaria o cheque sozinho, que o subsíndico assinaria junto. A administração me mandou um talão de cheques em branco para que eu assinasse. Falei, mas a que se refere esses cheques? Não, é porque nós trabalhamos dessa forma. O prédio tem uma conta pool com a administradora. Conta pool? O que é isso? Aí vieram algumas informações encontradas, fui me informar melhor. Vou dizer a vocês, caso algum colega esteja assistindo e não saiba. Uma conta pool é uma conta da administradora, onde são gerenciadas várias contas de vários condomínios. Renunciei meu mandato de subsíndico, né? A partir do momento que você não tem visibilidade, não existe transparência, eu falei, eu tô fora. Muitos foram contra, porque queriam que eu continuasse. Eu falei, não, dessa maneira eu não quero. Falei com o meu advogado na época, ele falou, não, perfeitamente. Vamos entrar com um pedido de uma nova assembleia e você vai explicar na assembleia o motivo da sua renúncia. Falei, perfeito. Enfim, renunciei. Os moradores não, mas você tem que continuar, a gente precisa de você. Exatamente por causa deste problema, da falta de transparência, da falta de parcerias. Eu falei, bom, então vou me preparar para que na próxima eleição de síndico eu saia candidato a síndico. Mas fui buscar informação, fui buscar treinamento, pesquisei o máximo que pude, né? Falei, não vou assumir nada de uma maneira que eu não tenha certeza daquilo que eu estou fazendo. E assim fiz, né? Se passaram 2 anos até a próxima eleição, foram 2 anos aí bem truculentos, né? Porque depois de tudo que aconteceu, se tornou mais difícil o convívio condôminos, administração e atual gestor, mas passamos, sobrevivemos, né? Aí veio a eleição, me candidatei, o atual saiu novamente como candidato, mas graças a Deus fui eleito com a maioria esmagadora dos votos. Aí me tornei síndico, e agora? As pernas tremiam, vou confessar a vocês. É uma responsabilidade. Afinal de contas, este condomínio que iniciei é um condomínio de 3 blocos, 204 apartamentos, com 8 funcionários. Se você avaliar bem, é uma empresa, né? E assim, não é uma empresa minha, estou assumindo uma empresa ao qual existem 204 sócios, cada um com um pensamento diferente, cada um com vontades e anseios diferentes uns dos outros, e a qual eu serei o gestor disso tudo. Enfim, como disse, me preparei, já tinha bastante informação, começamos a ter acesso, junto com o meu atual subsíndico e o conselho que foi eleito também na Assembleia, as pastas, aos balancetes. Identificamos uma coisa que nunca nos foi passado, que eu estava assumindo um rombo gigantesco, um problema do tamanho do mastodonte, vamos dizer assim. O que seria isso? Um caixa do condomínio com R$600. Sabe o que é isso? R$600 em conta. Uma dívida aproximada de R$50 mil. Sendo que esses 50 mil, 22 eram antecipados pela administradora que trabalhava com o condomínio na época. O que ela fazia? Ela antecipava R$22 mil na conta do condomínio, esperando que entrassem os rateios das taxas condominiais, para que pudéssemos pagar as contas ordinárias de início de mês. Os boletos venciam sempre todo dia 10 do mês, e muitos, principalmente folha de pagamento, que é um dos maiores, né? Que eu vou falar bastante sobre isso também, sobre o maior peso dentro
da despesa de um condomínio. E aí não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento, água, luz, que venceu no começo do mês, e a administradora antecipava do bolso dela 22 mil reais. Poxa, como um síndico se dizia gestor e apresentava uma situação dessa? Só que isso nunca foi explanado em uma assembleia, ninguém tinha acesso a nada. Nós descobrimos isso depois que assumimos o cargo. O que eu fiz? Convoquei os prestadores de serviço, expliquei a eles. Falei, olha, nós vamos acertar com vocês de acordo com que tivermos a receita em mãos. Porque não vamos dar calote, mas eu quero um pouco de paciência de todos vocês. Marquei uma reunião com todos, os prestadores foram muito parceiros. Aí qual o próximo passo? Marcamos de imediato uma nova assembleia. Precisávamos fazer um rateio emergencial. Não podíamos dar continuidade a uma dívida dessa, a situação que encontrávamos naquele momento. Fizemos uma nova assembleia, fizemos um rateio extraordinário. Nós vimos que nas pastas que vieram da administração existiam vários pagamentos efetuados via recibo. Isso é uma dica que eu dou para vocês também. Nunca aceitem recibos. Tem que ser nota fiscal. Prestador de serviço tem que ser nota fiscal. Por quê? A prefeitura cobra o recolhimento de ISS. E nós tivemos um problema na antiga gestão. Porque a prefeitura veio, pediu para olhar os balancetes. De alguma maneira eles levantaram e viram que não estava sendo recolhido o ISS. Talvez pela queda, né? Condomínio grande. E eles vieram no prédio, levantaram. E nós pagamos uma multa em torno de 13 mil reais na época. Essa informação chegou numa assembleia, com a antiga gestão, dizendo coisas assim, meio abstratas, né? Ele não assumiu a culpa. Nós somos multados porque de fato erramos. Não, nunca. Ele omitiu, tinha um bom gogó, podemos dizer assim, e passou na assembleia. E aí veio a multa, foi parcelado, foi feito parcelamento e se pagou. Depois, analisando as pastas, nós descobrimos por que foi gerada essa multa naquele período. Porque de fato existiu muita coisa, muitos, inclusive valores altos. Serviços feitos aqui por prestador de serviço que mexiam com câmeras, notas de recibos, não notas, de 3 mil reais que não foram recolhidos impostos. Aí talvez pela queda da arrecadação a prefeitura abaixou. Então eu sempre digo, não existe recibo. A obrigatoriedade da nota fiscal, ela é eminente. Vocês não podem aceitar recibos. Recibo é um papel. Papel qualquer coisa aceita. Nota fiscal não, é uma comprovação. Inclusive, até a própria administração tinha recibo dela. A administração cobrava na época serviços telefônicos a serviço do condomínio. Quem garante que ele ligou para X, Y? Então várias coisas foram levantadas. E aí ficamos ainda um tempo com essa administradora, quando tínhamos tudo aquilo que precisávamos. Inclusive, pedimos certidões negativas estaduais, municipais, federais, para saber qual a situação real do condomínio, pela parte fiscal. Depois que tínhamos tudo, fomos em busca de uma nova administração, porque de fato essa não era parceira. Ela tem que fazer, não o que o síndico quer, mas assim o que a lei determina. Essa é a obrigação de uma administradora de confiança. Infelizmente essa não é. Fomos em busca, procuramos referências com fornecedores, com prestadores, com outros síndicos. Procuramos até reclamações de administradora no site, o Reclame Aqui. E fomos excluindo algumas, né? Não é fácil. Vou dizer para vocês que não é fácil. Durante a minha gestão eu troquei mais algumas vezes. Mas conseguimos uma administradora que a princípio atendia aquilo que a gente precisava. Fizemos a troca, foi uma troca bem tumultuada também, porque eles não queriam entregar muita coisa que a administradora que estava assumindo precisava. Enfim, né? Depois de
discussão, de muito diz que me diz, que teve até que entrar um departamento jurídico, que por sinal também foi trocado. Também oriento aos senhores que não utilizem departamento jurídico da própria administração. É bom ter um departamento jurídico apartado. Eu vou falar bastante sobre isso também. Então assim, trocamos também a administradora, trocamos o departamento jurídico e começamos de fato a fazer as cobranças de cotas atrasadas. Nós tínhamos muita coisa que estava praticamente para prescrever. O que acontece? Às vezes o condomínio deve ali 2, 3, 4, 5 meses e de fato o valor é pequeno para uma ação judicial. Só que isso vai gerando multa, juro e na realidade vai chegar a um valor que ele já é passivo de cobrança. Já vale a pena, digamos assim, cobrar, né? Então fizemos um levantamento também dessas dívidas, procuramos falar com os proprietários antes de iniciar uma ação jurídica, liguei para vários, teve conselheiro que me ajudou na época, pegou aqui um dia, sentou no escritório do prédio, começou a ligar, tentar algum acordo extrajudicial, formal, alguma coisa veio, outros não deram importância. Aí aqueles que de fato não se interessaram em fazer o pagamento foi para meio jurídico. Aí o nosso departamento jurídico começou a cobrá-los via judicial. Alguns se postaram de fato interessados, aí, porque o brasileiro é assim, né? Quando você vê uma carta ali de um advogado, de um fórum, um oficial de justiça, a pessoa, opa, o negócio está pegando. E aí começou de fato a aparecer alguns acordos, fizemos bastantes acordos, começou a entrar mais dinheiro para o prédio. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para vocês entenderem o que é uma gestão, como funciona, quais são as obrigações, o que o síndico tem que fazer. Então, aos pouquinhos eu estou passando para vocês o porquê que isso aconteceu, por que deu certo, o que é certo, o que é errado, o que não fazer e o que fazer. E assim ajustamos as contas do condomínio, né? Após esse rateio, entrou esse dinheiro extraordinário, conseguimos equalizar as nossas despesas. E aí, qual o próximo passo? Precisávamos de todas as informações possíveis, né? Apesar da atual administradora da época, ela não ser parceira do condomínio, a gente não podia simplesmente chegar e sair fora. A gente precisava conseguir tudo aquilo que a gente precisava de informação. Precisávamos de certidões negativas, precisávamos acesso a todos os balancetes para saber por que o prédio chegou nessa situação. Aí beleza, conversamos com o conselho, conseguimos ter acesso às pastas, levantamos, descobrimos que o prédio tinha uma inadimplência muito grande, em torno de 25%. Um passo também que resolvemos tomar, que seria primordial, era encerrar a conta pool, né? Pedimos para que a administradora abrisse uma conta própria do condomínio, pedimos a vários bancos que nos passassem as despesas. Para vocês terem uma ideia, a gente trabalhava com um determinado banco, que eu não vou fazer propaganda aqui, na época, onde se cobrava R$ 5,90 pela emissão de um boleto. Que quem paga isso são os condôminos. E aí, de fato, procuramos a melhor opção, qual banco oferecia a melhor tarifa e fizemos a abertura de uma conta própria. Conseguimos uma tarifa de 1,90. Vejam, de 5,90 para 1,90. Isso é gestão. Isso é procurar o que é melhor para o condomínio. E aí trocamos, abrimos a conta própria, começamos a ter acesso a essas informações. Não deixamos mais que a administração pagasse as contas. Assumimos eu pagando as contas, através de um token. A administradora lançava as despesas dentro do próprio site do banco e eu que autorizava os pagamentos. Assim nós tínhamos controle de tudo o que era feito com os recursos, os recebimentos do condomínio. Começaram as coisas a melhorar um pouquinho. Não tínhamos mais dívida, tínhamos uma conta onde tínhamos acesso total a ela, né? 100%. Nada era feito sem que eu soubesse.
O resultado das nossas cobranças das cotas atrasadas foi excelente do meu ponto de vista. Nós tínhamos 25% de inadimplência, reduzimos para 17%. Isso também fez com que tivéssemos um caixa um pouco mais saudável. Uma coisa também que eu identifiquei é que existiam gastos assim excessivos com as manutenções dos nossos elevadores. Como eu disse já, aqui é um condomínio grande, são 3 blocos, temos 6 equipamentos, 6 elevadores. E aí, notei que todo mês eram grandes despesas de peças substituídas. E peças de elevadores não são baratas. Comecei a questionar. Queria que eles me entregassem todas as peças que foram trocadas. E aí, quando eu fiz isso, o que aconteceu? Reduziu-se o gasto das peças. Coincidência ou não, diminuiu o gasto com o elevador, com as peças substituídas. Poxa, me acendeu uma luz de alerta, né? Tem que ficar mais esperto. Será que foi coincidência? Não bastante a isso, o prestador me apresentou um gasto que teria que ser efetivado para a substituição de uma polia e cabeamento de aço de uma unidade. Apresentou um orçamento de R$12.000. Estou falando de uma conta de quase 6 anos atrás. Falei, poxa vida, agora que a gente começou a respirar, agora que temos um caixa mais saudável, aparece isso. Mas como eu já estava com o pé atrás, falei, não, a gente precisa saber mais sobre isso. Será que de fato precisa ser trocado? Chamei 3 empresas. As empresas vieram, não disse a elas que existia um problema. Disse sim que estava pensando em trocar, substituir a atual prestadora de serviço. Eles vieram, fizeram os levantamentos dos nossos equipamentos e acreditem vocês, nenhuma delas condenou o equipamento. Falei, poxa vida, será que todas estão erradas e só a atual está certa? Estranho, continuei achando cada vez mais estranho toda essa situação. Questionei, chamei uma por uma, o que precisa ser feito nos meus equipamentos? Olha, o seu equipamento, uma falou assim, você precisa de um pouco mais de trato, precisam lubrificações melhores, peças, pequenos ajustes, nada de grande monta. Falei, poxa, tem certeza? Como é que estão meus cabos, minhas polias? Não tem problema nenhum. Vocês acreditam num negócio desse? Falei, bom, chegou a hora de trocar a empresa de elevador. Chamei o gerente, falei com ele, ele não queria. Tentou me subornar. Me propôs 3 meses para o meu bolso do valor da manutenção para que eu não substituísse. Falei, horas, além de síndico, eu sou morador. Quer dizer, eu não vou dar a carta branca para o cara e assinar embaixo que ele é ladrão e eu sou cúmplice. Falei, negativo. Então, fui atrás do contrato, saber se existia algo que me impedisse de substituir essa empresa de imediato, porque um alerta que eu faço aos senhores também é que algumas empresas cobram multa contratual para encerramento desse contrato. Normalmente os contratos são de 12 meses e eles se renovam automaticamente, desde que não haja nenhuma insatisfação de qualquer das partes. Então eu sempre oriento que vocês não façam contrato com multa contratual. Eu acho que qualquer parte se sentir lesada de alguma forma, ela tem que ter o direito de encerrar esse contrato. Então, fui ver, não tinha multa, o que ele pedia simplesmente eram 30 dias para que se encerrasse o atual contrato. Mandei uma carta através da administradora dizendo que a partir de tal data não queria mais contar com os serviços deles. Veio a nova empresa, entrou aqui para prestar o serviço e vou dizer aos senhores, depois de 6 anos praticamente, que eu acho que eu vou ter que trocar esses cabos e essa polia. Então fiquem muito atentos, elevador é uma responsabilidade muito grande, é um meio de transporte, um dos que mais conduzem pessoas no mundo. Então existe a responsabilidade do síndico. E a empresa, muitas das vezes, você não tem opção de fazer outros orçamentos, porque ela é a sua empresa que tem um contrato com o prédio que vai prestar o serviço para você. Mas vocês têm opções, de repente, contratar uma auditoria externa de uma empresa que venha fazer um levantamento
de como está a saúde dos seus equipamentos, se a empresa atual está fazendo aquilo que ela teria que estar se comprometendo com vocês. Então é uma dica que eu dou para vocês não serem passados para trás. Uma outra iniciativa que eu tive foi a contratação do engenheiro civil. Por que o engenheiro civil? Eu precisava saber como é que estava a saúde também da nossa edificação. Então é muito importante, principalmente para quem está chegando, entender, conhecer, saber o que é um problema, o que está acontecendo com a estrutura. Exemplo, às vezes uma infiltração pequena no futuro pode ser um grande problema. Então é importante termos a ideia e buscarmos de onde iniciou-se esse problema, para resolvermos ele o quanto antes. As infiltrações, como disse, rachaduras. As rachaduras às vezes podem parecer superficiais, mas às vezes também podem ser reflexo de grandes problemas na edificação. Então é muito importante a contratação de um profissional habilitado para que ele faça uma vistoria, uma inspeção predial, para que tenhamos um relatório e para a nossa segurança, para que a gente saiba que de fato não temos problema, ou se temos, vamos solucioná-los a tempo. Antever o problema, vamos fazer com que não se torne um problema de grande monta. Então, às vezes, uma pequena infiltração pode se tornar um problema gigantesco. Se a gente sanar ela quanto antes, uma coisa a menos para nos preocuparmos. Às vezes, um ferro exposto, de repente você pode ali resolver esse problema, já se antecipando a um grave problema, não é? A fachada do condomínio, muitas vezes as pessoas pensam assim, o síndico quer lavar a fachada, não tem necessidade, é efeito estético. Não é isso. As fachadas, elas sofrem a ação do tempo, né? Então é importante você ver se existem fissuras, rachaduras, trincas, se for o caso de prédio que tenha revestimento, né? E se for o caso também de prédio que é pintado, que ele não tem revestimento na sua fachada, para saber se houve uma fissura maior para que esse problema seja resolvido. Todo problema externo do condomínio que der acabar acarretando uma infiltração dentro das unidades autônomas é um problema do condomínio. Então a gente tem que resolver. Se isso for detectado com o tempo antecipadamente, digamos assim, você vai minimizar os seus gastos. Então é muito importante, sempre oriento, que contrate um profissional habilitado, seja ele um arquiteto, um engenheiro, enfim, mas que lhe dê suporte, para que você tenha certeza de como está a sua edificação. As fachadas também às vezes apresentam o desgaste do rejunte. Em prédios que têm revestimento, isso pode acarretar um problema sério, que é o deslocamento desse revestimento. Isso pode ocasionar um acidente. Imagine você, né, está passando e se desloca aí num tempo de vento, numa tempestade, parte do revestimento ou até do reboco do prédio e cai em cima de uma pessoa e a machuca. Então, sendo o síndico o responsável, né, você tem que se atentar a isso. Como eu fiz para contratar esse engenheiro? Procurei indicações, verifiquei se ele era devidamente registrado no órgão que regula, né? Fizemos um contrato de prestação de serviço, ele emitiu uma RT, tudo isso fica arquivado. Lembro que é importante, todo prédio que passa de 20 anos, que você faça essa inspeção predial com uma frequência maior. Porque a depreciação da estrutura, dos materiais, ela é iminente. Então é importante você se atentar a isso. Prédios novos, às vezes, existem construtoras também que não usam materiais de grande qualidade. Isso acontece. Já me deparei com casos em outros prédios. Às vezes o prédio tem 5 anos, 6 anos, você fala, um prédio novinho, mas já tem revestimento soltando, tem problema de infiltração, caixa d'água com problema. Então existem essas peculiaridades que acontecem, né? Não é porque o prédio é novo que você vai se descuidar. Se o prédio ele já tem uma idade maior, obviamente são os desgastes normais dos materiais. Então os prédios novos também apresentam muitas das vezes por um profissional que fez um serviço mal feito,
Exemplo, um revestimento de uma fachada de uma edificação. Às vezes o profissional ele está trabalhando direito, a construtora usa material de primeira qualidade também. Porém, ele está ali conversando, parou para atender um celular, já tinha passado a argamassa na parede e ela secou. Então, quando ele for aplicar aquele revestimento, ele não vai aderir como deveria. Então, provavelmente, esse trecho ele vai se deteriorar muito mais rápido. Vai criar fissuras, vai fazer com que exista a infiltração, e a infiltração vai soltar esse revestimento. Daí, a preocupação de sempre estar tomando muito cuidado com a fachada. O engenheiro também verificou o nosso sistema de para-raios. Muitos síndicos eu já ouvi comentários de alguns colegas: o para-raio é uma coisa que dificilmente dá problema. Aí que você se engana. Existem seguradoras hoje que, se você não tiver um laudo de para-raio e ele esteja em dia, elas podem, no caso, não querer pagar uma indenização por uma queda de raio no seu condomínio. Então é importante vocês ficarem atentos a isso também. O para-raio, é ideal você fazer uma vistoria aí mensal, bimestral, trimestral, você que vai decidir. De repente, se você está numa área praiana, onde tem uma incidência maior de ventos, corrosão por causa de maresia, esse período tem que ser bem mais curto. Isso é importante vocês ficarem atentos, porque é segurança do condomínio também. Um para-raio bem instalado, com o seu aterramento bem feito, pode minimizar as causas e problemas pela descarga elétrica. Então, tudo isso eu me atentei e aprendi. Outro ponto importante também é a redução de gastos, como sempre, como tudo. E uma coisa também que eu identifiquei é que, quando eu assumi esse condomínio, ele não tinha lâmpadas de LED. Na garagem do subsolo existiam vários refletores e várias lâmpadas fluorescentes de 40 watts. Aí você imagina, por mais que tenha assim, um sensor de presença, você precisa de uma iluminação, porque o subsolo ele já é um lugar escuro por natureza. Então, às vezes, mesmo de dia, quando o tempo não está ensolarado, ele fica um ambiente escuro. Então você precisa de algumas lâmpadas que fiquem ligadas 24 horas por dia. Primeiro passo, substituir essas lâmpadas por lâmpadas de LED. Tínhamos lâmpadas fluorescentes de 40 watts, implantei lâmpadas de 9 watts. Os elevadores ficam ligados às iluminações internas 24 horas por dia. Mandei trocar também por lâmpadas de LED. Toda a iluminação de jardim que fica ligado durante a noite inteira, todos os refletores de LED. Temos onde fica a nossa central de câmeras, utilizava aquele sistema antigo de CPUs. E eles aqueciam demais. O prédio tem 40 câmeras. Então são 3 monitores, 3 CPUs, e devido ao aquecimento dos equipamentos, porque era um ambiente fechado, existia um ar-condicionado que ficava ligado 24 horas por dia. Se gastava uns R$500 por mês de energia elétrica só dentro desse escritório por causa do ar-condicionado ligado 24 horas por dia. Então fizemos a troca dos CPUs por DVRs, que eles têm um aquecimento menor e não haveria mais necessidade desse ar ligado 24 horas por dia. Outra coisa que fizemos também, os elevadores também são grandes consumidores de energia. Implantamos o sistema de vir sempre o mais próximo. Vocês já devem ter percebido, até você olhando por uma câmera, você vai notar isso. O morador, ele nunca chega e aperta um elevador, no caso quando você tem 2. Ele vai apertar os 2 botões. Se você não tiver esse sistema de aproximação, virão os 2 elevadores. Num prédio que tem 6, você imagina quanto é o gasto de energia a mais, por causa dessa movimentação das máquinas, muitas das vezes sem necessidade. Então implantamos esse sistema também. Aqui o que seguimos? Vai vir o que estiver mais próximo. A de serviço, é o social, vamos ter que contar com bom senso. Ou a gente vai pleitear a redução de gastos, ou vamos pleitear a situação das pessoas estarem usando o elevador que for conveniente, se for de serviço, se for social. Então aqui nós
seguimos esse sistema, foi bem aceito, deu certo, as pessoas usam o bom senso, vai descer com o animal, vai ter que esperar o de serviço, se for mudança, vai usar o de serviço e assim por diante. Com essas mudanças, com as substituições das lâmpadas, com esse sistema nos elevadores e mais a troca dos CPUs, com o desligamento desse ar-condicionado, vou dizer a vocês, economia de 60% na conta de energia elétrica. Sabe o que é isso? 60%. O condomínio tinha uma conta de R$4.000. Nós passamos a ter uma conta de R$2.400 a R$2.500. São R$1.500 no bolso do condomínio todo mês de energia elétrica. Óbvio que temos picos de parte de verão, parte de outras situações que acabam ocasionando um gasto maior de energia. Mas vocês vejam, são pequenas coisas que fazem com que você consiga gerenciar melhor as contas do seu condomínio, seja com redução de gastos, seja com otimização dos seus equipamentos. Um outro caso, funcionário. Funcionário, nesse caso específico, são 8 funcionários no condomínio, todos registrados. Então, se você não fizer uma administração das horas trabalhadas desses funcionários, você vai acarretar em um acúmulo de horas extras. Essas horas extras vão refletir em férias, em outras contas dos seus funcionários. Então é importante você ficar atento também. Fiz inclusive substituições de alguns funcionários. Funcionários que não estavam rendendo o que a gente esperava. Funcionários que procuravam deixar o serviço para depois do seu horário, para poder ter uma justificativa que ficaram até mais tarde. Então, administração em cima disso. Por que ficou? Não. Se dá para fazer antes, vai fazer. São pequenas coisas que vocês conseguem gerir melhor as suas contas, fazer com que vocês tenham um caixa mais saudável. Aí resolvi trocar então. Depois de conversado com todos os conselheiros, vamos em busca de um novo zelador. E aí, da onde viria essa pessoa, né? Pedi algumas indicações, falei com a administração, falei com os próprios funcionários, e apareceu até algumas pessoas, sabe? Só que eu identifiquei assim, eu conversei com dois homens, vamos dizer assim, que já eram zeladores, já tinham trabalhado por um longo tempo. O ponto positivo que eu identifiquei deles, muita experiência, tanto na parte hidráulica, na parte elétrica, pequenos reparos, sabiam tudo, só que com vícios. Teve um que falou assim para mim, pô, legal, teu prédio aqui é bacana, é grande, qual é a empresa que faz a manutenção das câmeras? É Y. Nossa, a X é muito boa. Quer dizer, isso não me agradou. De repente ele até acha que a empresa é boa, mas também ele pode ter algum certo conluio com essa empresa. E de repente não é isso que eu busco. Eu busco uma qualidade no atendimento, uma qualidade no serviço. Não conluio com ninguém. Então, depois de tentar bastante, ouvir várias pessoas, resolvi dar oportunidade a um próprio funcionário do condomínio, um porteiro. Falei também com o conselho, falei com alguns moradores, todos, poxa, que legal. Por que não dar uma oportunidade para uma pessoa que já é daqui do prédio, que já conhecemos a sua índole, né? Ele não tinha o conhecimento, ele não tinha a expertise da parte estrutural, do que fazer, do que não fazer. Mas o relacionamento interpessoal, que também é importante, ele já tinha. E nós tínhamos a plena confiança nele. Então, ofereci a ele o trabalho, ele aceitou, obviamente, porque o salário era mais interessante do que ele ganhava na época. E aí, como fazer? Pagamos treinamento para esse funcionário. Procuramos escolas que davam treinamento para zeladores. Fui também, levei essa situação para o conselho abraçou a causa, o prédio pagou para ele. Ele fez vários cursos. Curso de elétrica, curso de hidráulica, ações interpessoais e curso próprio, até a própria administradora na época estava dando alguns cursos e nós pagamos e ele fez também. Então assim, começou a atender as nossas necessidades e para ele foi ótimo, ele se sentiu agradecido.
Isso foi o que eu fiz, não estou dizendo que essa seja a maneira mais correta, que todo mundo tenha que fazer isso. Mas para mim, no meu caso, deu certo. Ele continua nesse prédio até hoje como zelador. Uma coisa também que eu quero falar sobre isso é o seguinte. Chamei os prestadores de serviço, tipo a empresa que cuida das bombas do edifício. Falei, poxa, acho ideal vocês darem um treinamento para que ele saiba o que é o básico ali no sistema. Nós temos um sistema de bombas aqui que ele é modernizado, ele é todo eletrônico. Então assim, às vezes um desligamento do disjuntor, uma entrada de ar numa bomba, coisa superficial que ele possa resolver ali na hora, porque aí a gente ganha tempo. O prédio não fica sem o abastecimento, a empresa tem tempo de vir até aqui e depois fazer uma revisão geral no equipamento, e foi feito isso. Então as empresas também acharam ótima ideia, aí vieram a empresa, veio um por vez, marquei com a empresa de bombas, eles vieram, deram treinamento para ele, e não foi só um não, foram vários, porque para ele tudo é novo. Então não adianta você chegar e falar para a pessoa uma vez, ela já abraçou e sai destrinchando. Não, foram vários treinamentos. Toda vez que o profissional vem fazer uma manutenção preventiva, ele é obrigado a acompanhar. E ali ele vai sanando todas as dúvidas que ele tem. O pessoal que mexe com câmeras, interfonia e portões, a mesma coisa. Vieram, deram treinamento a ele. Às vezes um portão parou de funcionar. Pô, às vezes é um problema superficial, que às vezes a empresa demora a chegar aqui, você tem que ficar com o portão escancarado, correndo riscos, sendo que o seu zelador pode resolver ali coisa momentânea, pequenos reparos, ou até um paliativo até a empresa ter tempo de vir solucionar definitivamente esse problema. Então isso também é uma ideia que eu dou a vocês, que eu fiz e achei que é muito legal, porque ele consegue hoje resolver vários problemas, pequenos problemas. A empresa de elevadores já é mais complexo, porém ele tem capacidade hoje de numa situação assim de alto risco. Por que eu digo isso? É orientado que quem deve abrir a porta de um elevador quando ele der pane é a empresa prestadora de serviço ou o corpo de bombeiros. Mas aconteceu já uma vez, aí eu digo a vocês, se porventura tem uma pessoa ali que tem problema ele é claustrofóbico, a porta fechou, o elevador parou, ela está tendo um treco dentro do elevador. E aí? O que é mais importante? A vida daquela pessoa? Eu acho que sim, né? Então ele tem condição hoje de chegar lá, desligar o equipamento, ele foi orientado, pedi para que ele tivesse esse treinamento também, ele desligou esse equipamento e salvou essa pessoa lá de dentro. Então quer dizer, são pequenas coisinhas que são muito importantes de um zelador saber fazer, porque aí você ganha tempo, você consegue minimizar as causas desses problemas dentro do seu condomínio. Bom, amigos e amigas, essa é a minha história, como tudo começou, como eu me tornei um síndico profissional. Espero que tenham gostado. Meu intuito é cada vez mais melhorar um pouquinho a qualidade, inclusive, dos meus vídeos, ok? Bem, falei bastante sobre elevadores, sobre para-raios, sobre manutenções preventivas, porém tem muito mais ainda. Minha ideia é fazer vídeos dentro de uma realidade, não aqui sentado atrás da mesa, mas sim ir em loco, ir lá na casa de bombas, mostrar como funciona o sistema, o que é um para-raio, para que serve, o que você deve ficar atento para que a manutenção seja perfeita e que você não passe por apuros e nem tenha surpresas desagradáveis e inesperadas. Farei vídeos com temas importantes e relevantes. Vou atrás de muita informação. Gostaria também que vocês compartilhassem de vossas ideias, as suas rotinas, as suas dificuldades. Vamos trocar informação, né? Escrevam aí, mandem para mim, vamos discutir. Compartilharei com vocês tudo aquilo que aprendi ao longo da minha vida e quero aprender com vocês também. Quero lembrar que estamos sempre aprendendo, nós não sabemos tudo até o dia do juízo final. Cada dia é mais um dia de aprendizado. Vivemos um dia após o outro e sempre buscando conhecimento. Isso é primordial. Esteja sempre na frente. Não espere que ninguém venha e te pegue de surpresa. Vá, busque informação, busque treinamento, se aprimore, seja o melhor.
Busque a perfeição. Ninguém é perfeito, porém esteja sempre atrás dela. Isso é fundamental. Esse é o que eu faço, é da maneira com que eu ajo na minha vida. Eu não sou perfeito, tenho defeitos como qualquer um de vocês, porém estou sempre atrás do melhor, sempre em busca de ser um pouquinho melhor do que fui ontem. Nos próximos vídeos estarei falando sobre assuntos que já comentei, porém minha ideia é iniciar fazendo um vídeo como ensinar a desenvolver um checklist de manutenção predial, que vai facilitar e muito a vida de vocês, para vocês terem uma metodologia, uma rotina para seguir para os seus funcionários, para seja ele próprio, orgânico, como dizem agora, ou terceirizado. Vocês terão uma maneira de poder administrar tudo dentro do seu condomínio muito mais facilmente. Espero que tenham gostado, me sigam, deixe seu comentário, estaremos juntos em breve. Muito obrigado e que Deus acompanhe a todos.